Olá, meu amigo, minha amiga, você que está se preparando aí para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas, particularmente para o cargo de comissário. É uma satisfação estar aqui pelo ponto com a disciplina Estatuto da Criança e Adolescente. Eu sou o professor Luiz Medeiros, eu sou analista judiciário na especialidade de comissário de Justiça da Infância aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, fico bem à vontade para estar com vocês trabalhando essa disciplina tão importante, né, para não dizer essencial, o conhecimento dessa matéria específica para aqueles que estão se candidatando a esse cargo, né? Então, a gente vai estar trabalhando aí os aspectos mais importantes e eu costumo sempre estar iniciando os trabalhos pelos aspectos constitucionais e depois estar abordando os aspectos legais, ou seja, da Lei 8069 de 90, Estatuto da Criança e Adolescente. Existem muitas críticas, né, de boa parte da sociedade, dizendo que é uma lei em que passa a mão na cabeça do adolescente infrator. E nós tivemos um episódio há poucos anos, tentando, que se iniciou na Câmara, depois foi no Senado, e aí depois acabou parando a tramitação, né, de uma emenda constitucional em que se pretendia reduzir a maioridade penal, né, que tem previsão na própria Constituição da República. Tá? Então, objeto de muita crítica, né, por parte da doutrina especializada, né, doutrina menorista, né, doutrina da infância e da juventude, em relação a esse aspecto. Que muito se fala no Brasil em impunidade, e seria essa lei mais um instrumento para blindar os menores em relação a isso? Haveria, de fato, condições do nosso sistema prisional de estar recebendo pessoas a partir dos 16 anos? Essa questão que a gente não pode se furtar, mas o que a gente chama a atenção é que a legislação objeto do nosso trabalho, ela é uma legislação muito técnica, é uma legislação muito interessante, e eu tinha um professor na faculdade que falava o seguinte: se a gente, se um extraterrestre aparecesse aqui no Brasil e visse algumas leis nossas da década de 90, como o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e Adolescente, ficaria muito surpreso e acharia que o Brasil é um país sério, é um país de primeiro mundo, pela qualidade técnica dessas leis. Ou seja, são leis extremamente interessantes, extremamente positivas, né, do ponto de vista jurídico, e se forem efetivamente aplicadas, nós teríamos realmente um país maior. A grande questão nós temos leis, boas leis, né, de caráter protetivo, mas que infelizmente há um abismo entre a lei teórica e a lei na prática, ou seja, a falta de investimento do Estado nas estruturas para adolescentes infratores, a falta de investimento na questão social é flagrante, manifesta, e isso é que deveria ser objeto de preocupação do poder público, e não está de forma progressiva se debruçando e procurando trabalhar cada vez mais formas de violação de direitos fundamentais e reformas que, na verdade, visam subtrair direitos da sociedade, né? Mas vamos lá, vamos começar o trabalho aqui. Nós temos o nosso curso, ele vai ter uma introdução ao ECA, nessa nossa aula demonstrativa de hoje. Na próxima aula nós teremos o início propriamente, né, dito das questões envolvendo o Estatuto, os artigos 7 ao 24. Aula 2, né, nós teremos os artigos 53 ao 69, 141, 143 e 144. Você veja que o examinador até foi generoso, ele pontuou os aspectos em que ele pretende exatamente, no qual você não pode deixar de estar estudando. Eu vou estar comentando aqui com vocês, vamos estar trabalhando exercício em cima dessas questões, tá? E, finalmente, na aula 3, os artigos 245 ao 258, beleza? Então, o que a gente vai, como a gente destacou ainda há pouco, né, no slide anterior, aqui é uma mera reprodução do conteúdo programático do nosso curso, tá? Que está sendo cobrado justamente no Tribunal de Justiça.
Primeiro aspecto que a gente vai traçar, né, algumas considerações, como eu destaquei para vocês, eu gosto sempre de estar começando pela Constituição da República. Tá? A Constituição, no artigo 226 e seguintes, vai estar abordando a questão da infância e juventude. Tá? Tratando da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Tá? Então vamos sempre estar olhando lá no site do planalto.gov.br, na parte de legislação, na Constituição, ali a grande importância ter um texto atual. Porque às vezes você pega um texto impresso e é um texto de, sei lá, 2004, 2005. Sai fora você, concurseiro, desse tipo de material. Você tem que ter um material, assim, no mínimo 2015, 2016. Porque o examinador ele justamente cobra aquilo que acabou de mudar. Você pode ter certeza que ele vai fazer, não vou dizer a maldade, mas ele vai cobrar o candidato que está atualizado. Tá? E essa é uma situação que não vai te custar um tostão. É só você entrar no site do Planalto e buscar ali legislação, tá? Na hora que você for estudar. Ou você ter a convicção de que o seu material ele é 2016 ou, de preferência, 2017. Tá? Beleza? Então fica atento aí, esse é um aspecto que eu não poderia deixar de estar abordando com vocês. Um outro lance também que eu não posso me furtar é em relação à solução de exercícios. Tá? A gente tem que fazer resumo da legislação, voltar e ler. Não adianta você fazer um resumo e não ler. Você tem que pegar, ler o resumo que você fez, tá? E chamando a atenção, grifando, marca-texto. Tem que estar fazendo isso de forma rotineira, pelo menos uma vez por semana você está revendo todo o conteúdo, assim como você está resolvendo o maior número possível, de preferência da sua banca examinadora. Tá? Embora existam algumas muito próximas, muito parecidas, como o Suplan, Bunesp, FCC, e a gente observa que está ocorrendo um aprofundamento na cobrança de conteúdo. Aquela história de letra da lei ainda existe, é fato, mas está havendo um endurecimento, né, vamos dizer assim, por parte das bancas, que nenhuma banca gosta de falar, essa banca aqui é molezinha, é feijão com arroz, é o básico. Né? Então, fique esperto, porque nada impede de, na sua prova, estar sendo cobrado alguma coisa com conteúdo um pouco mais aprofundado, beleza? Mas vamos lá, o que a gente tem que saber aqui em relação à nossa Constituição da República, no que diz respeito à família? Né? Nós temos que lembrar a visão que vem sendo conferida pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao direito de família, está sendo inserido ali o princípio da isonomia. Nós não podemos ignorar que a sociedade vem avançando e todo tipo de família não pode ser objeto de discriminação. Eu me refiro aqui às famílias homoafetivas, né? Temos 2 homens, 2 mulheres, vivendo no mesmo teto, né, com a intenção de formar família, e podem eventualmente adotar, enfim, praticar todos os atos da vida civil. Isso também significa que o filho adotado ele não pode ser rotulado com o status de uma coisa extrafamiliar, digamos assim. Ele tem todos os direitos do filho legítimo, do filho biológico, digamos assim. A gente deve até evitar essa história de filho espúrio, né, ilegítimo, fora do casamento. Não interessa, filho é filho, seja qual for a origem daquele relacionamento, se estiver dentro do seio da família ou fora, essa pessoa que não pediu para vir ao mundo vai gozar dos mesmos direitos daquele filho que se insere, né, no ambiente familiar. Assim como na questão envolvendo a adoção, né, o vínculo afetivo, vem ganhando, inclusive, na jurisprudência, um aspecto muito forte, muito importante, né, a ponto de eventual conflito, eventualmente pode ocorrer entre o pai biológico, né, e o afetivo, há de se prevalecer, na atual leitura que vem sendo feita pela jurisprudência, o que há de prevalecer é a questão do afeto. Isso é que deve se sobrepor à questão até mesmo biológica, beleza? Então, dando seguimento, a família é uma base da sociedade e tem, né, ou pelo menos deveria ter o quê? Especial proteção do Estado. Tá? Você pode ver aqui,
a própria redação da Constituição da República é nesse sentido, ou seja, tem que se procurar prestigiar e proteger a família. É dever da família, da sociedade, do Estado, isso que costuma ser cobrado, né? Dizendo que essas proteções são apenas um direito conferido pelo Estado, mas é dever de todos, é dever de toda a sociedade, é dever da família, da sociedade, do Estado, ou seja, todos esses personagens são protagonistas na obrigação de assegurar o quê? A proteção com absoluta propriedade, ou seja, o que se insere o princípio da proteção integral, do direito à vida, do direito à saúde, à segurança, à alimentação. Então nós temos que ter o quê? Políticas públicas nas quais venha a ser prestigiado esses paradigmas, esses direitos fundamentais assegurados à criança, adolescente e ao jovem. Tá? E aqui um artigo muito importante, esse que vem sendo objeto, né, de uma tentativa do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né, hoje já perdeu o cargo, está preso, enfim, de mitigar, né, de relativizar essa questão do inimputável. Então, a Constituição, deveria haver uma emenda à Constituição, como ele vinha pretendendo fazer e vinha fazendo, né, no qual se reduza a maioridade penal, e aí há uma grande divergência na doutrina se pode ou não haver essa redução da maioridade. Tá? Parte, como o eminente professor Luiz Flávio Gomes, sustenta a inconstitucionalidade porque se trata de verdadeira cláusula pétrea, ou seja, ela é imutável porque é uma garantia fundamental às pessoas em formação. Tá? Em seguida, vem o 219 e fala do dever. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E aqui uma que muita gente não sabe, infelizmente, os maiores devem amparar os pais na velhice, carência e enfermidade, abandonando-os em asilos, né, em instituições de longa permanência, que constituem, inclusive, crime previsto pelo Estatuto do Idoso. Tranquilo? E aqui a gente está destacando, né, os princípios que a gente vai aprofundar, né, no decorrer do curso. Aqui é só uma aula de apresentação do curso, uma aula de demonstração de como será o curso. Como a gente destacou ainda, não apenas a Constituição da República, mas o próprio Estatuto, como não poderia deixar de ser, consagra o princípio da prioridade absoluta, da prevalência do interesse, em que se aborda o dever não apenas, né, da família, né, da sociedade em geral e do poder público, assegurar absoluta prioridade à efetivação, à implementação desses direitos fundamentais. Beleza? Então, vamos seguindo. Aí nós temos outros princípios que a gente abordará com um pouco maior de profundidade, maior profundidade no decorrer do curso, da convivência familiar, da brevidade, significa da internação. Isso que é colocado em xeque justamente quando se pretende se proceder a uma alteração no ECA, garantindo uma maior duração, né? Porque o jovem em formação, a privação da liberdade tem que ser excepcional, tem que ser breve e no máximo 3 anos, que a gente vai estudar a duração máxima da pena de internação, beleza? Prevista no Estatuto. E a internação corresponde à prisão, a privação da liberdade. Ainda é destacado no próprio Estatuto que o princípio da sigilosidade é vedada a divulgação de atos policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes, quanto à prática de ato infracional que lhe seja atribuído. E aqui a gente já começa a trabalhar com algumas questões, inclusive do próprio TJ mineiro. Olha só, consoante a Constituição da República sobre a família, a criança e o adolescente idoso, é incorreto afirmar que a adoção será assistida pelo poder público, vedada sua participação por parte de estrangeiros. Essa aqui é a questão incorreta. Tá? É natural que nós devemos prestigiar a adoção nacional. Agora, vamos imaginar, a gente tem uma criança no abrigo, que já tem uma criança, um adolescente com 16 anos, tá? Deficiente mental, portador do vírus da AIDS, enfim, em que não há nenhum brasileiro interessado em adotar aquele adolescente. E aí nós vamos vedar o estrangeiro? Qual o sentido disso? A gente sabe que justamente são os estrangeiros que vêm procedendo expressivo aumento na estatística das adoções em nosso país, por incrível que pareça. E isso não tem sentido, se é o princípio da proteção integral,
nós não podemos vedar simplesmente, proibir o estrangeiro de participar do processo de adoção, beleza? E aí as demais alternativas são corretas, o casamento religioso tem efeito civil, os menores são inimputáveis, previstos as normas do ECA, do próprio ECA. Os programas de amparo ao idoso serão executados nos seus lares, também está correto, beleza? Outra questão, também do PJ Mineiro, 2010, de acordo com a 8069, a respeito do prático de ato infracional, assinale a conduta incorreta. O ato infracional é considerado, comete um ato infracional aquela pessoa, né, menor de 18 anos que pratica um ato equiparado, né, um desvio de conduta equiparado a crime ou qualquer tipo de infração, né, uma contravenção penal, tá? Isso é que é a definição de ato infracional, aquela conduta descrita na lei como crime ou contravenção penal, beleza? São inimputáveis os menores de 18 anos e a idade do adolescente não é na data da sentença, é na data do fato, beleza? Mais uma, cobiçado da infância, do TJ Mineiro também, a verificada a prática de ato infracional, poderão ser aplicadas as seguintes medidas, exceto, aqui a gente tem solução, inclusive, no próprio artigo 5º da Constituição da República, tá? O trabalho forçado embora muita gente acharia até interessante isso, porque a sociedade brasileira, infelizmente, boa parte acha que o preso tem que sofrer, de preferência tem que ter pena de morte no Brasil, enfim. Mas o trabalho forçado, a prisão perpétua, a pena de morte, ressalvada a hipótese de guerra declarada, são situações em que as penas são vedadas em nosso ordenamento jurídico, beleza? Então, alternativa A. O que acontece? A ideia da aula demonstrativa é de simplesmente promover como que vai ser o curso, como que vai se desenvolver o curso. A ideia é essa, é um pouquinho de teoria, né? Vou estar falando da Constituição, quanto é importante, de alguns princípios, mas também vou estar tratando principalmente o quê? A questão de exercício. A questão de exercício a gente vai tentar localizar da banca, né? Se não for possível, a gente vai tentar pelo menos localizar alguma coisa da legislação que tenha um contexto, né, parecido com o da banca examinadora ao tratar de determinadas matérias, beleza? Então é isso aí, aguardo você aí no decorrer do nosso curso. Forte abraço.